Eu era o canário dourado criado sob medida para o irmão mais novo do herdeiro da família Qin, com a missão de controlar Qin Shao pelo amor, impedindo-o de correr ilegalmente, brigar ou se envolver com garotas erradas. E funcionava. Fazia tempo que ele estava domado. Assim, eu recebia 2 salários e tudo corria bem, até o dia em que, novamente com os olhos marejados, implorei: a Shao, não vai correr, estou com medo. Ele, despreocupado, acendeu um cigarro e respondeu: relaxa, seu marido é foda. Senti um pressentimento. Virei a cabeça e vi, a tropa daquela noite, uma garota de vestido branco, sendo exibida como troféu. PQP, meu salário duplo acabou. Fiquei em silêncio. Abri o celular e mandei meu pedido de demissão para o irmão dele. Qin Shao é um demoninho mascarado de playboy. Já fez de tudo, correr ilegalmente até quase matar alguém, internar herdeiros de outras famílias e aceitar qualquer garota que se jogasse nele, o que fazia as patricinhas arrancarem os cabelos umas das outras. Resultado, processos, manchetes e ações da Qin Group despencando. Por isso, um dia, uma secretária me levou até o irmão mais velho, Qin Fenian. Ele estava sentado, pernas cruzadas, me encarando em silêncio. A secretária disse: essa é a mais bonita do Wangji Pavilion. Após um longo silêncio, Qin Fenian assinou um cheque e a secretária me entregou. Olhei o valor. Sorri. O senhor quer me manter. A secretária explicou: é para o segundo jovem senhor. E começou a lista: cabelo longo, vestido branco. Personalidade suave, nada de confronto. Qin Fenian finalmente falou, com voz gelada: todo mês será esse valor. Na sua conta. Ele sabia que eu não recusaria. Segurei o cheque. Sorri de volta: beleza. Eu não recuso mesmo. Fui entregue a Qin Shao. Na terceira vez que ele me salvou, ele olhou para baixo e disse: nossa, garota, a gente tem sorte, hein? Baixei a cabeça e murmurei: desculpa, sempre te atrapalhando. Ele suspirou, ergueu um fio do meu cabelo. Ser bonita demais não é fácil, né? Sempre te metem em confusão. O vento da noite balançava meu vestido branco. Eu tremi. Ele parou. Quando os amigos dele saíram do bar, um tentou-me tocar. Qin Shao abriu a mão dele. Tira a mão, seu merda. Os outros riram, tentando amenizar. Quando todos foram embora, eu segurei a manga dele e chorei. Porque você está aqui, ninguém mais me machuca. Ele limpou minha lágrima com o dedo. Eu perguntei sem graça: você tem namorada? Ele me carregou no colo. Respondeu preguiçosamente: não, e nem vou ter. Eu escondi o rosto no peito dele, murmurando: tudo bem, eu posso não ter nome. Ele riu, me colocou no carro e me beijou. Beleza. Para todos, eu era a garota bonita e doce que amava o Qin Shao de verdade. Que chorava se ele brigava, que o implorava para não correr, que não suportava ver outras mulheres perto dele. E ele, por algum motivo, me deixava chorar e fazia tudo o que eu pedia. Ficou quieto por meses. Me levava para passear, viajar, tirar fotos. Os amigos diziam que ele havia mudado. Qin Fenian aumentou meu salário para o triplo. Eu era a queridinha do segundo jovem senhor. A futura segunda senhora, diziam. Mas eu sabia, Qin Shao talvez só estivesse entediado. E Qin Fenian jamais permitiria que uma garota do Wangji Pavilion, mesmo eu tendo sido levada direto para ele no primeiro dia, se casasse com Qin. Eu era um brinquedo bonito, um emprego bem pago, nada mais. Então, quando implorei mais uma vez para ele não correr, ele acendeu o cigarro e disse: relaxa, seu marido é foda. Pela primeira vez, ele disse não. Eu fiquei parada. Ele foi em direção ao carro preto. O corpo alto, firme, a multidão aplaudia. E então eu vi uma garota de vestido branco sendo empurrada para o centro. Como prêmio, minha barriga gelou. Uma das patricinhas olhou para mim. Outro dia você estava doente. Não foi com ele. A garota é garçonete. Ele salvou ela de uns caras. Piscava. Pensei, será que o Qin Fenian mandou outra atriz? Não, essa garota tinha medo, mas não era falsa. Eu tirei o casaco que ele havia me dado e coloquei nos ombros dela. Faz frio à noite. Cuidado. Ela me olhou, confusa. Qin Shao me encarou. Eu sorri. Você também me ajudou numa noite assim. Enquanto a confusão aumentava, o outro piloto tinha batido e estava sendo levado de ambulância. Eu pensei, lá se foi meu bônus de demissão. Talvez até meu salário do mês. E se o Qin Fenian me processasse? Meu corpo gelou. Saí dali como zumbi. Ninguém me seguiu. A garota foi levada para trocar de roupa. Eu mandei o e-mail de demissão mais rápido que nunca. Emocionado, agradecido. Como se eu tivesse sido a empregada do ano. Dias depois, o chefe do Wangji me ligou. Xiaoao, esqueceu umas coisas no armário. Pode passar. Fui, sem maquiagem de moletom e chinelos. Pela primeira vez em meses. Estava eu mesma. Peguei minhas coisas. Quando ia embora, ouvi: é aqui mesmo. Voz rouca, familiar. Qin Shao, com a garota atrás. E os amigos rindo. O Shao está dando moral para Mina. Hein? Ele pediu para o chefe chamar quem havia maltratado a garota. Eu abaixei a cabeça, coloquei a máscara. Fui embora pelo lado oposto. Shen Weiao, alguém gritou. Caralho. Continuei andando. O chefe me protegeu, mas Qin Shao segurou meu pulso.
levanta a cabeça, tira a máscara. Fiquei parada. A garota gemeu. A Shao. Minha barriga, ele saltou. Saí correndo. No táxi percebi, o cheiro de cedro dele havia sido substituído por um leve perfume floral. Ela estava com ele a tempo demais. Fiquei dias trancada, jogando, vendo série, comendo o que eu queria, usando o que eu queria, porque cada segundo ao lado de Qin Shao era um teatro. Eu não gostava de vestido branco, nem de salto, nem de comida francesa. Eu era só uma atriz paga para interpretar o sonho dele. E agora estava livre. Até ver a notícia, o herdeiro da família Yu estava internado em estado grave. A mídia estava em peso contra Qin Shao. Diziam que ele era um monstro mimado, que a culpa era da família Qin. Suspirei. Dessa vez, não tinham conseguido abafar, porque o tal Yu Shao era filho único. Nascido quando os pais já estavam velhos. Um príncipe mimado. E agora, talvez, meu ex-chefe estivesse me procurando. Mas por enquanto, eu estava em paz. Pelo menos até a próxima convocação. Ou até o próximo cheque. Ou até o próximo papel de atriz. Nos últimos dias o mundo parecia um mar de sangue. Eu, é claro, torcia para que Qin Fenian estivesse arrancando os cabelos com a confusão que Qin Shao havia armado. Até que a melancia que eu fui comprar me caiu em cima. 2 seguranças que me aguardavam há horas me levaram direto ao escritório do Qin Fenian. Não sei se foi impressão minha, mas o ar-condicionado parecia ainda mais gelado que da última vez. Ao contrário do que eu esperava, ele não estava exausto nem irritado, apenas frio e calmo como sempre. Há quanto tempo, senhorita Shen? Fiquei em silêncio. Respondi sem graça, Presidente Qin, desta vez, além de nós dois, não havia mais ninguém. Senhorita Shen, talvez tenha esquecido o que me prometeu. Ele ergueu levemente o queixo, olhos negros fixos em mim. Forcei um riso. O Qin Shao se apaixonou por outra e quer proteger a garota. Não posso fazer nada. Qin Fenian não disse palavra. Seu olhar era o de quem está acima de tudo. O ar congelou. Devagar, arrisquei. Pode trocar de guardião. Né? A nova garota agora manda mais que eu. Ele curvou os lábios. Nem todos são como você, que só quer dinheiro. Fiquei boquiaberta por um segundo, achei que estivesse me xingando, mas o tom era neutro, quase factual. Ou seja, ele já havia proposto à tal garota e ela recusara. Então, por que me trouxe? Qin Fenian ergueu a pálpebra, mediu-me devagar e disse: baixo, o herdeiro Yu pediu que você fosse a acompanhante dele. Acompanhante? Eu? O Qin Shao sabe. Era um insulto claro a ele e a mim. Mesmo que não me quisesse mais. Não devia concordar. Seu empregador sou eu. Qin Fenian bateu uma vez na mesa. Portanto o Qin Shao não sabia. Qin Fenian queria me usar para apaziguar o Yunshi e a família Yu. Mas já pedi demissão. Presidente Qin. Silêncio. Levantei os olhos. Encarei-o diretamente. Posso reassumir, num cargo diferente. Depende do salário. Humilhante, talvez, mas cuidar de paciente era mais decente que fingir ser canário dourado. Qin Fenian permaneceu insondável, depois de longos segundos. Esfregou as têmporas, rasgou um cheque e o deslizou até mim. Escreva o valor. Suspirei. Invejei Qin Shao, sempre havia alguém para limpar a bagunça dele. Peguei a caneta e acrescentei um monte de zeros. Bati à porta do quarto. Entre, soou vagaroso. Dentro, o homem tinha o braço esquerdo em gesso. Deitado de forma preguiçosa, na TV, um filme americano. Exceto pelo rosto pálido, parecia estar de férias num resort. Senhor Yu, o que posso fazer? Ele me varreu devagar. Pensei que viria chorando, teimosinha. A atuação da donzela indefesa é convincente. Sorri de forma profissional. Como o acidente envolve o Shao, devo fazer minha parte. Yu Yunshi fitou-me. Cético. Está calor, me ajuda a tirar uma camada. Parei. Depois inclinei a cabeça, desabotoei o pijama, expondo o peito enfaixado. E as calças? Ele hesitou, pode ser. Decidi não competir em cara de pau. Mas a frase já estava dita. Encostei a mão na cintura dele, nesse momento. Uma voz rouca e irritada explodiu lá fora. Deixa eu ver que osso quebrou, maldito, enchendo meu irmão de trabalho. Antes que eu reagisse, a porta voou aberta. Congelei, minha mão ainda na calça do paciente. Silêncio absoluto. Yu Yunshi, sem pressa, tirou minha mão do tecido. Carinhoso, com tanta gente, depois, seguiu-se um gancho de vento. Virei-me de instinto, protegendo o paciente. Um punho parou a 1 centímetro do meu rosto. Shen Weiao, a voz de Qin Shao rosnava. Sorri sem graça. Boa tarde, Sr. Qin. Ele apertou meu pulso. O que você está fazendo aqui? Trabalhando, óbvio. Yu Yunshi ergueu a sobrancelha. Somos almas gêmeas. Cala a boca. Qin Shao rosnou, puxando o colarinho do pijama de Yu. Um dos amigos tentou acalmar. Talvez a Weiao esteja com ciúmes e veio testar o coração do Shao. Qin Shao hesitou. Olhou para mim. Volta comigo. Não posso. Eu e Yu dissemos ao mesmo tempo. Se eu largasse o serviço agora, o cheque do Qin Fenian seria cancelado. Qin Shao riu, exasperado. Ficar com ciúme virou hobby. De repente tive um lampejo, cobri o rosto e solucei. A Shao, você feriu alguém, então é minha culpa.
Preciso cuidar do Sr. Yu para espiar. Os outros suspiraram. A Weiao continua boazinha. Espiar o quê? Qin Shao xingou e me puxou. Vou contratar 10 enfermeiros. Os seguranças do corredor bloquearam. Yu disse, preguiçoso, pode ir, mas não leve minha funcionária. Qin Shao sorriu cruel. Ela é minha mulher. Todo mundo sabe. Yu deu de ombros. Pergunta se ela quer ir. Todas as luzes se voltaram para mim. Silêncio. Tirei o braço da mão dele, olhos marejados. A Shao, preciso assumir minha responsabilidade. Ele ficou parado. O ar congelou. Desculpa, murmurei. Qin Shao girou nos calcanhares e saiu. O último amigo olhou para mim. Decepcionado, dizer desculpa e voltar era tão difícil. Fingi dor e voltei para o quarto. Yu Yunxi me estudava, divertido. Ah, que atuação! Limpei as lágrimas. Peguei uma maçã para descascar. Sou acompanhante agora, não canário. Não preciso fingir para você. Quanto Qin Fenian te pagou? Fingi surpresa. Quem? Ele não existiu, abriu o celular. Continuei descascando maçã, pera, pêssego, até ela aparecer diante de mim. Vídeo indistinto, música alta, uma garota sentando no colo de um homem, chamando Shao a Shao, depois confusão violenta. Gritos. Levantei de salto. Qin Shao está brigando no Wangji. Deixei a faca e corri. Vou ao banheiro. No corredor, liguei para Qin Fenian. Presidente Qin, o Shao está brigando no Wangji. Parece grave. Entendido. 5 minutos depois, pingaram 50.000, desliguei, satisfeita. Quando voltei, Yu perguntou, imaginava que ainda se importava. Quem recusa dinheiro, cantei, descascando lixias. Quero ver o show. Se o Qin Shao te machucar. No fim, empurrei a cadeira de rodas até o Wangji. Conheço cada quadro das salas VIP de cor, memorizei no treinamento. Chegando, ouvi berros. O que eu falei de errado? A Shen Weiao é garçonete. Vocês a tratam como santa. Dei um passo atrás. Ela é a estrela do Wangji. Quantos não se deitaram com ela? A porta foi chutada. Qin Shao apareceu, frio, cheirando a álcool. Ainda não fui atrás de você. E você vem sozinha. Minha nuca gelou. Calma, calma. Tudo mal entendido. Um assistente correu, entregou uma pilha de papéis. Qin Shao folheou. Jogou tudo no ar. Fotos minhas no dia da contratação, ficha de empregada. Tudo planejado por você. A última folha caiu sobre mim. Canário inocente virando aranha calculista, o baque para ele devia ser enorme. Mas não fui eu. Fui o Qin Fenian. Cansada. Concordei baixinho. É tudo como vê. Dinheiro suficiente. Se quiser, a vez dela agora. Shen Wei, tudo bem. Qin Shao rangia os dentes, rosnando baixo. Eu não liguei para ele. Inclinei-me ligeiramente e cheguei perto da orelha de Yu Yunxi. O espetáculo já deu, pode ir agora, jovem senhor. Yu Yunxi sorriu. Tudo bem. Após responder, virou levemente a cabeça, como se aconselhasse Qin Shao com boa intenção. Ouvi dizer que seu irmão planeja mandá-lo para o exterior. Se não quiser ir, é melhor se comportar ultimamente. Minha pupila contraiu-se levemente. O tom provocativo transbordava, temendo mais confusão. Empurrei imediatamente o jovem senhor na cadeira de rodas para fora, correndo até sentir faíscas nas pernas. Porque você precisava provocá-lo. Reclamei. Você está aleijado agora. Um soco dele e você vai para o saco. O temperamento do Qin Shao é péssimo. Pega fogo num piscar de olhos. Se ele acabar batendo em você, ficarei mal com ambos os lados. O sorriso nos lábios de Yu Yunxi congelou. Aleijado. Eu cutuquei o gesso no braço esquerdo dele. Nem precisa ser o Qin Shao. Se eu te desse 2 tapas agora, você não poderia fazer nada. Você brigou de carro com o Qin Shao por causa da Jiang Lingling. Continuei de repente. Agora parece que os dois terminaram. Você pode aproveitar a brecha. Ele repetiu pausadamente. Eu briguei de carro com o Qin Shao por causa da Jiang Lingling. Para de ficar repetindo o que eu digo, franzi o senho. É melhor se mexer logo. Se eles reatarem, você perde a chance. Yu Yunxi lançou-me um olhar indolente, apoiado na cadeira de rodas, entediado. Nessa condição, como posso agir? Sugeri com seriedade. Finja estar sofrendo. Diga que precisa da ajuda dela. Assim posso me aposentar com honra. Ele soltou uma risadinha de desprezo. Você acha que todo mundo gosta de coitadinhos? E daí? Coitadinhos. Morrei. Amar alguém é tratá-lo como cachorrinho. Sentir pena. Aceitar tudo. Então você acha o Qin Shao um cachorrinho? Yu Yunxi perguntou com ar despreocupado. Fiquei sem palavras. Cachorrinho. Aquela palavra sequer combinava com ele. Um demonío infernal seria mais apropriado. Ter pena dele. Ah, e quem terá pena de mim, que trabalho todo dia? Não respondi. Yu Yunxi também não insistiu. Ao lado dele me sentia bem mais leve do que perto de Qin Shao. Todo dia era só bater papo, o resto eu não precisava fazer. Quando apareciam visitas, ainda podia escapular para tomar um cafezinho até o telefone de Qin Fenian tocar. Você está com o Yu Yunxi? Não, Sr. Qin, respondi, enfiando um pedaço de bolo na boca. Estou no café. Daqui a pouco levo uma sobremesa para ele. Não estou relaxando, viu? Qin Fenian pareceu rir de leve. Ele ainda consegue comer
comer doce. Balancei a cabeça, informando, apetite ótimo, recuperação indo bem. Vai-me dar um aumento, hein? E, na próxima frase, você não precisa mais ficar com ele. Venha ao meu escritório agora. Fiquei boquiaberta. Soltei um "ah" e pensativa levei ainda assim a sobremesa embalada até a porta do quarto. Antes de entrar, ouvi uma voz desconhecida e resignada. Todo dia você se enrola todo desse jeito, para quê? Braços e pernas estão inteiros. Ai, é só jogar dinheiro. Se o Qin Shao consegue, você não consegue. Yu Yunxi não respondeu. O outro prosseguiu. A tal de Shen Wei intimida um pouco e ela cai. Ela tem medo de tudo. Não precisa ter pena. Yu Yunxi soltou uma risa enigmática. Medo. O amigo ainda ia falar quando Yu Yunxi disse, friamente, ela já está voltando. Tá bom, mas, cara, não se apaixone de verdade, hein? O amigo fez uma pausa, igual o Qin Shao agora, fazendo escândalo para não aceitar o noivado. Deixei a caixinha de doce na porta e me virei. Então por isso o Qin Shao não acreditava que o Yunxi estivesse tão machucado, era fingimento. Aquele risinho de Qin Fenian também devia ter sido porque descobriu. E o tal noivado? Brilhei os olhos. Será que o Qin Fenian me chamou para, com carinho e delicadeza, convencer o Qin Shao e me pagar por isso? Adoro esses rapazinhos mimados, apesar de orgulhosos. Sempre arrumam formas de me encher os bolsos. Quando entrei no escritório do Qin Fenian, até dei um tchau animado. Oi, Sr. Qin. Patrão lindo, generoso e charmoso. Que tarefa precisa que eu faça? E então encarei o Qin Shao sentado no sofá. Calar-me-ia na hora, fiz meia volta para sair. Acho que entrei no lugar errado. Continuem. No instante em que ia embora, a voz gelada de Qin Shao ecoou. Você nunca gostou de mim. Meus passos travaram. Esperei a instrução do Qin Fenian, olhando-o freneticamente. Fala alguma coisa. Chefe. Qin Fenian tomou um gole de café, calmo. Qin Shao arrancou-lhe a xícara da mão e atirou-a ao chão. Estilhaços de vidro cortaram a mão dele, sangue escorrendo em filetes. Seu filho da mãe. Enfiou uma pessoa no meu colo como peça de xadrez. Qin Fenian ergueu os olhos, impassível. Não gostava? Qin Shao virou-se para mim. A fúria latejava nos olhos. Gostar. Tudo o que não era gostar era mentira. Preocupação. Mentira. Doces palavras. Mentira. Admiração e amor. Mentira. Apertou o punho, veias saltando. Depois relaxou, rindo de si mesmo. Claro que nunca reclamava, para quem não liga. Não há motivo para irritação. Pronto, Qin Fenian puxou guardanapos para limpar a própria mão. A verdade você sabe. Case-se com quem deve e não estresse nossos pais. Você também quer que eu case assim? Qin Shao puxou o canto da boca. Olhos negros fixos em mim. Olhei para Qin Fenian. Cocei o nariz. É uma boa, né? Ao cruzar com o olhar cada vez mais sombrio de Qin Shao, engoli em seco. Também não é tão bom assim. A Jiang Lingling vai ficar arrasada. A aura em torno de Qin Shao caiu mais alguns graus. Porque isso é tão difícil. Irmão frio, irmão explosivo e eu no meio apanhando. Fiquei irritada. Ainda preciso ir para o lado do Yu Yunxi. Não, respondeu Qin Fenian. Acenei com a cabeça, suspirei de alívio. Então, daqui para a frente cada um no seu quadrado. Ao fechar a porta, a voz rouca de Qin Shao soou. Não vá. Levantei os olhos pelo vão cada vez menor da porta. Qin Shao fitava-me, lábios se movendo. Não vá. Shen Wei. A porta fechou de vez. As fofocas se espalharam rápido. Todos souberam que eu enganara Qin Shao. Muitos até torceram o nariz para mim, mandando mensagens. Entre elas, a daquela senhorita rica. Não pensei que você tivesse tanta coragem. Que tal ir para o exterior por um tempo? Senão, o Qin vai fazer você pagar. Precisa de dinheiro. Posso te ajudar. Caramba, generosa. Mas eu ainda tinha uma boa grana e não pensava em fugir, então agradeci e recusei. Meus dias seguintes foram comer, beber e divertir-me. Separei uma parte do dinheiro para investimentos. Sem graça de admitir, quando Qin Fenian mandou Qin Shao assistir às aulas de finanças com especialistas, convenceu a ir metade do tempo, ele dormia. A outra metade me olhava. Mas eu, de fato, prestei atenção e gostei. Assim, agendei uma aula com um especialista. Quando vi quem subia à palestra Qin Fenian, fiquei parada como se tivesse levado um raio. Não é possível. O professor é o próprio Qin Fenian. Pensei que fosse um vovô de cabelos brancos. Ele vai achar que estou me enfiando na frente dele de propósito. Com essa ideia, ergui a mão para cobrir metade do rosto. Mas ele explicava tão bem, e a voz era tão bonita que acabei me sentando direito. Como estava num canto, nem percebi a cadeira de rodas ao lado até o final da palestra. Quando Yu Yunxi aproveitou o barulho e suspirou, é tão bom assim. Você ouviu tão concentrada que até me assustou. Como você está aqui? Perguntei, sem cuidador. Tive de vir atrás de você. Quero recontratá-la. Fiquei em silêncio. Juntei dinheiro suficiente. Cada investimento que fiz longe do Qin Shao deu lucro. Tá tudo subindo. Não preciso mais trabalhar como mula. E ainda, dei um tapa firme no gesso do braço esquerdo dele. O sorriso de Yu Yunxi congelou. O quê? Pare de fingir. Dei uma derrubada na cadeira de rodas. Ele vacilou, mas ficou em pé,
Fiquei frente a frente. O Qin Shao não te machucou tanto. A brincadeira já deu, não precisa mais me perseguir, jovem Sr. Yu. Foi então que uma figura alta parou ao lado. Qin Fenian prendeu a caneta na aba do paletó, lançando-nos um olhar calmo, bem animados. Conseguem brincar até aqui. A aula foi ótima, ignorei a ironia e elogiei de coração. Talvez por nunca ter ouvido tal tom de subordinado, Qin Fenian me fitou de forma estranha. Depois lançou um olhar ao material na minha mão, pretendo aplicar nisso aí. Olhei para baixo e balancei a cabeça. Buraco grande demais. Yu Yunshi chegou para dar uma olhada. Qin Fenian, ainda não é burra. Atendi uma ligação. Uma das lojas no centro ia inaugurar. Precisava dar uma passada. Volte para onde veio, não me siga, disse a Yu Yunshi. Acenei para Qin Fenian. Vou indo, chefe. Na garagem, quando ia entrar no carro, vi que Qin Fenian não tinha ido embora. Fiquei parada. Sr. Qin, o motorista está ocupado. Ele estreitou os olhos. Esse cenário é familiar. Quando criança, enganei 2 irmãos. Estava comendo um pão de forma pego no lixo quando ouvi vizinhos me olharem com pena. Nem liguei. Mordi o pão até ver um garoto de uns 10 anos, vestido caro, reluzente, completamente fora do lugar ali. Ele olhava o bairro com nojo, com medo de alguém encostar em suas roupas de 5 dígitos. Dei de ombros. Joguei o pão fora e fiquei chorando encolhida. Ninguém ligou. Quando levantei o rosto, o menino já sumira. Ódio! Recolhi o pão, mas uma sombra caiu sobre mim. Um adolescente de 15 ou 16 anos me encarava. Sério. Tinha 2 ou 3 traços parecidos com o menino anterior. Quer comer? Perguntou depois de um tempo. Acenei. Fomos a um restaurante simples. O aroma da comida me fazia brilhar os olhos. O adolescente não tocou na comida. Só eu devorava. Quando o menino chegou, exclamou horrorizado. Irmão, onde você achou esse mendigo? O adolescente não respondeu. O menino me encarou, roupas velhas, cara suja. Ignorei, continuei comendo. Depois da refeição, o adolescente quis-me levar para casa. Embora meu plano fosse só ganhar aquela refeição, de repente hesitei. Não queria voltar para casa cheia de garrafas, onde me chamavam de gasto inútil. Então chorei feito criança. Minha mãe morreu. Meu pai está doente. Preciso juntar latas para pagar o remédio dele. O menino me olhou confuso e perguntou inocentemente: ainda existe gente vivendo assim? Chorei ainda mais de raiva. Eu sabia que era um rato de esgoto, mas precisava avisar. Então fui levada como um gato de rua resgatado. Levei exames médicos, tomei banho com a empregada, ganhei roupas novas. O menino disse: nossa, depois de limpa até que não é feia. Vestida num vestido de algodão. Eu estava parada no enorme hall da mansão, sem saber onde pôr as mãos. O rapaz mais velho parecia ocupado. Atendeu uma ligação e desapareceu. O garotinho, entusiasmado, levou-me para passear. Meus pais estão no exterior. Meu irmão é um adulto precoce. Além das aulas ainda tem de aprender sobre a empresa. Ninguém brinca comigo, disse ele. Agora você vem comigo. Fomos a uma loja de roupas infantis. Ele puxava vestido após vestido para eu experimentar. Depois aprovava. Sua pele é clara, fica melhor de branco. Era a primeira vez que eu usava um vestido. Friccionei o tecido e murmurei: obrigada. O menino coçou a cabeça. Sem graça, isso não é nada. Mais tarde meu pai chamou a polícia. Ele não estava doente, apenas era um alcoólatra. Não conseguia encará-lo, nem encarar o olhar do menino quando soube a verdade. Tinha medo de que, se achasse meu pai ruim, também me achasse ruim. O rapaz mais velho me levou de volta. Sentamos no banco traseiro, ele à esquerda, eu à direita. Em silêncio absoluto. Ainda segurava o cartão bancário que ele me dera no início. Não precisa mais juntar latinhas. Ele sabia que o dinheiro para salvar virara bebida para meu pai. Deve ter ficado decepcionado. Antes de descer, olhei para trás. Qin Fenian, se um dia eu tiver chance, trabalharei como boi ou cavalo para pagar-lhe. Estes dias foram os mais felizes da minha vida. Agora eu estava no banco do motorista à esquerda e Qin Fenian no passageiro. À direita, as posições se inverteram. Limpei a garganta, cumpri o que prometi. De fato virei seu boi de carga. E seu pai? Ele perguntou. Morto, respondi, com um sorriso nos lábios. Qin Fenian apenas assentiu. O celular tocou, era Qin Shao. Não atendi. De qualquer modo, obrigada, cocei a bochecha. Falando para Qin Fenian. Ele respondeu com um. Não vai me convidar para subir? Ele perguntou. Hesitei alguns segundos. Pode ser. Tenho umas análises de investimentos em aberto. Se você está aqui, que dê uma olhada. Quando chegamos ao meu prédio, subimos. Na porta, encarei Qin Shao. Você não tem cartão de elevador. Como subiu? Pela escada de emergência, disse ele. Baixo. 28º andar de escada. Admirei. Que folgo! Então o elevador abriu e Qin Fenian saiu. O rosto de Qin Shao despedaçou-se. O que você está fazendo aqui? Perguntou Qin Shao. Problema, respondeu Qin Fenian. Frio, porra. Qin Shao xingou. Ignorou o irmão, segurou meu pulso e disse, baixo. Faz de conta que nada aconteceu. Vamos recomeçar, certo? Namorada, noiva, o que você quiser. Olhei para ele.
Pareceu encorajá-lo. Ele mordeu o lábio. Só diga que sim. Repeti as palavras que ele mesmo um dia dissera. Não quero agora, nem pretendo querer no futuro. Abri a porta e disse a Qin Fenian. Entre. Ele entrou. Qin Shao piscou. A espinha ereta curvou-se levemente. Foi Yu Yunxi quem disse que Jiang Lingling era sua boa amiga e que, se eu não ajudasse, você ficaria preocupada. Boa amiga. Mal sabia o nome dela. Aliás, meu relacionamento com Yu Yunxi também era curioso. Estava presente quando eu fingia diante de Qin Shao e sempre aparecia quando eu xingava sem censura. Certa vez flagrou até uma ligação minha com Qin Fenian. Assustei-me, mas ele apenas sorriu. Colocando o dedo sobre os lábios. Não ouvi nada, juro. Depois disso passei a mandar só e-mail. Quem diria, pensei em alguém e ele apareceu. A porta da escada de emergência se abriu de novo. Yu Yunxi, vendo 3 pares de olhos, vacilou. Depois acenou. Oi. Qin Shao percebeu algo, cerrou o punho e partiu para cima de Yu Yunxi. Este não ficou de vento, o cenário virou confusão. Eu, baixinho, para Qin Fenian. Rápido. Entra. Entreguei-lhe as análises de investimento que já havia organizado. Das opções, qual você acha mais promissora? Perguntei, mostrando os dentes num sorriso largo.